Vamos falar em mais uma mensagem do nosso Conexão Gospel, uma palavra, uma mensagem que falou muito ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com você. Como vencer a vitimização. Eu gostaria de ler um texto com você nesse momento para refletirmos um pouco. Lá em 1ª Epístola de Paulo a Timóteo diz assim, capítulo 1, versículo 12: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Também transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A mim, noutro tempo, era blasfemo, perseguidor e insolente. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, como com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Queridos, nós vivenciamos uma realidade onde tem muitas pessoas que vivem uma vitimização, ou seja, que são vítimas, né? Ou seja, também nós estamos sujeitos a muitos males e a muitas palavras malditas que são colocadas contra nós. Nós podemos ser vítimas de N situações ou de quaisquer realidades que sobressaem na nossa vida. Mas uma coisa importante, não podemos deixar ser vitimado por isso. Né? Tem muitas coisas que vêm contra nós, que trabalham contra nós e coisas também que erramos, que vacilamos, né? Mas uma das coisas importantes é que a gente tem que dar um basta nessa questão de ficar como vítima. Né? De darmos um salto nessa situação da nossa vida, para que a graça do Senhor, para que a bondade do Senhor tome conta de todo o nosso ser. Não dá para continuar naquela vitimização de que eu sou um coitado, das coisas que eu fiz de errado. Que tal você dar um basta nessas coisas erradas ou nas coisas que você ficou chateado, que você ficou magoado? E que tal você vencer tudo isso com a graça de Deus? De um Deus que vai passar um corretivo e vai te dar empenho, alegria e motivação para você viver de cabeça erguida e podendo olhar para a frente, olhar para os outros e não ter nada do que a gente possa se envergonhar. Ou seja, da gente vencer essas más lembranças que nos cercam e que nos ferem e que faz com que a gente fique com aquela infecção na nossa consciência, né? E que tal vencermos tudo isso para não sermos vitimizados por essas coisas? Vítimas podemos ser de várias situações, de várias coisas, de coisas que sofremos, a questão de injustiça, de males que vêm ou de coisas erradas que fizemos, mas que a gente possa externar isso para Deus, para contar com a graça dele, para que a gente possa se posicionar e avançar nessa vida, sem nada do que ficar se lamentando, mas que você viva o hoje da graça do Senhor. E o apóstolo Paulo, diante de tantas lutas, dificuldades, ele escreve esse texto e ele fala que sou grato a Deus, né, por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E ele fala do seu passado. E ele aprendeu com o seu passado. Ele fala que ele foi um homem insolente, ele foi um homem blasfemo e ele era perseguidor de cristãos. Ele não tem medo de falar daquilo que ele errou, daquilo que ele sentia, né? Porque ele não queria se tornar vítima de tudo isso. Ele não queria ser vitimado por isso, mas ele queria vencer tudo isso. E ele venceu pela graça do Senhor. Então, queridos, e até Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, capítulo 7, ele fala assim, miserável homem que sou. Ele reconhece a sua situação, ele reconhece o seu estado, né? Mas ele fala também, o bem que eu quero fazer,
eu tenho uma dificuldade, o mal que eu detesto, eu tenho uma facilidade. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus em Cristo Jesus. É Cristo que nos livrou, é Cristo que nos abastece na nossa caminhada cristã, para que a gente não se torne vítima do passado, para que a gente não se torne refém do passado, para que a gente possa acreditar na graça de Deus. E aqui Paulo fala, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor transborde em sua vida e que você pare de ficar sendo vítima do seu passado. Ou de coisas que aconteceram na sua vida e você agasalhou, você guardou, você internalizou tudo isso. E que tal você hoje descastelar tudo isso, tirar tudo isso da sua vida? E como Paulo, aqui escrevendo uma carta, ele fala, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente. Ele não tem vergonha de falar o que Deus fez da sua vida. E ele não vivenciava mais aquilo, porque ele foi liberto. Então, queridos, que você possa aproveitar hoje da graça do Senhor. Que você possa acreditar que o teu passado ficou na cruz. E o teu presente, você pode contar com a graça de Deus, para que você não fique refém. E também para você não ficar transferindo para os outros, né? O que você tem que fazer, porque às vezes, por causa dessa vitimização, a gente fica transferindo para os outros. Eu fiz isso por causa dele, eu me comportei assim por causa do meu ambiente, né? Que não foi muito favorável. Não, pare com isso, aceite, né? E se abra, né? E se coloque diante de Deus e peça ajuda. Né? E eu vejo Paulo que venceu as más lembranças, venceu toda aquela ação de vitimização que poderia ter cerceado o seu ministério e atrapalhado muito o progresso do Evangelho que Deus tinha para a vida desse grande servo. E Deus também tem para você, querido, que essa semana, que os meses que virão, que o ano que virá, que tudo isso possa estar na sua mente e que você possa vencer a vitimização, né? De ser vítima, de ter essas lembranças, essas más lembranças que só engessam, que só paralisam a nossa vida. E que você seja abençoado de uma forma maravilhosa por esse Deus. E se você foi abençoado, por favor, abençoe outras vidas também com esse vídeo. Então clique aí, né, o link para que outros possam também ser abençoados em nome de Jesus.